Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Osana, eu tenho 34 anos, sou mãe de duas crianças, o Enzo de 9 anos e o Caleb de 5 anos. Gente, comecei a gravar o vídeo, o vizinho ligou o som bem alto. E ele tá com o som ligado, eu tô com medo de dar strike no vídeo. Uma coisa que eu venho percebendo é que as pessoas, elas não sabem, não têm noção do que é uma criança com algum tipo de transtorno, com alguma condição neurológica, né? O Enzo sempre teve, a gente não observou, né? Sempre teve, eu também não sabia lidar, tá? Não sei, tô aprendendo, tentando entender o meu filho, mas não é fácil. Mas assim, sempre existiu os comportamentos diferentes desde a infância dele. Eu vinha relembrando hoje que o Enzo, ele desde pequenininho, uma vez eu fui para Pernambuco com ele, e quando eu cheguei lá eu não podia ir no banheiro, que ele não podia sentir minha falta. Se ele sentisse minha falta, ele saía gritando, chorando, desesperado, tinha que pôr ele dentro do banheiro junto comigo. E assim, até então para mim isso era normal, porque eu achava que era porque ele não tinha costume com as pessoas. Mas nada entretia ele. Era sempre ele tinha que estar com o olho em cima de mim para eu não sumir, achando que eu ia largar ele pra lá, né? Isso ele com 1 ano. E também uma coisa, ele sempre dormia brincando no chão ou brincando em algum lugar. E se eu fosse tirar ele fazia uma birra, ele chorava, ele se batia, ficava lá se batendo. Tinha que deixar ele lá. Então, assim, vários comportamentos diferentes que eu não observei, mas, tipo, com meu outro filho não teve esses comportamentos, entende? Meu outro filho foi totalmente diferente. Então, assim, eu percebo que as pessoas que estão à minha volta, que conversam comigo no dia a dia, no WhatsApp, elas não têm noção da dimensão do que é o negócio. Porque, assim, nem eu sei lidar direito. Aí fica, tipo assim, tentando, faz isso. Ai, quando ele tiver assim, você faz isso. Ai, não sei o quê. Com o Enzo, eu tenho percebido que a única coisa que funciona quando ele está nervoso é sair de perto. Sair de perto. Não funciona abraçar, ele não gosta. Ele não gosta que toca nele. Se abraça, ele fica muito mais nervoso. Ele começa a gritar muito, me deixa em paz. Ele começa a gritar repetidamente, me deixa em paz, me deixa em paz. Sai daqui, empurra. Então, assim, com ele, o que funciona é sair de perto e deixar ele se acalmar sozinho. E depois ele volta normal, como se nada tivesse acontecido. E pelo que parece, eu acho que ele não lembra. Ou se ele lembra, ele não gosta de falar, porque quando eu pergunto pra ele, o que aconteceu, filho? Por que você tá assim? Por que você ficou tão nervoso? Ele não fala. Poucas vezes ele fala. Teve uma única vez que ele falou que ficou muito nervoso e esmurrou a cama porque eu não tava pegando um jogo no celular. Ele tá sem celular porque ele quebrou a tela do celular nervoso numa dessas crises. Quebrou, tipo assim, eu não vi, mas depois ele falou pra mim que o celular tinha caído da cama. E quando eu fui ver, o celular tava parecendo que tinha mordidas na tela do celular. E eu perguntei pra ele, calmamente, porque tem que ter muita calma. Perguntei pra ele o que tinha acontecido. Aí ele falou pra mim que ele tinha ficado muito nervoso e que ele não tinha conseguido controlar. Então, assim, tá vendo aquelas coisas que tá ali, ó? Isso ali são armas que ele monta. Ele monta todas essas armas e coloca ali em cima. Ninguém pode tocar. Eu não posso tirar pra limpar, porque se eu tirar ela desmonta, não sei pegar direito, ela vai desmontar. Então, assim, essa cômoda tá aí sem limpar mais ou menos 1 mês. Não pode mexer. Pro bem dele, porque se você mexer, ele fica muito alterado. Essa janela passou um vento esses dias e derrubou uma. Ele ficou muito nervoso. Porque aí ele teve que pegar meu celular para ver todos os detalhes das armas, porque ele é muito detalhista, tá? Ele é muito, muito, extremamente detalhista. Eu vou mostrar... Ai, esse tripé tá horrível. Eu vou mostrar só uma para vocês verem. Tem todos os detalhes, ó. Essa daqui é uma pequena. Deve ser uma pistola, né? Não sei. Aí tem essa, ó. Ele coloca todos os detalhes. Isso aqui é um... Eu nem sei o que é, eu não entendo de arma. Mas tem todos os detalhes que tem numa arma. Ele fica observando
as imagens para poder montar. Ele, ele observa e se a gente desmontar, ele fica muito chateado, ele fica muito nervoso, ele começa a jogar as coisas no chão, começa a quebrar as coisas. Então tem que deixar as coisas dele no canto dele. O que eu pretendo fazer um dia, é que agora eu não tenho condições, mas o que eu pretendia fazer era alugar uma casa com 2 quartos. Só que aqui é muito caro, uma casa com 2 quartos aqui fica em torno de R$ 1.000. E eu queria alugar uma casa com 2 quartos para ele ter o quartinho dele, para colocar as coisinhas dele, para ele ficar calmo, para mim conseguir uma TV só para ele, para mim conseguir tipo um videogame só para ele, as coisinhas só para ele, sabe? A memória encheu, tive que apagar algumas coisas aqui, para poder, como eu ia falando, conseguir um cantinho só para ele, um quartinho, né? Para poder ele ter o espaço dele. Essa casa, ela era com 2 quartos, ó. Ali onde está a cama dele, ali era um quarto. Tem uma porta ali, isso é uma madeira. E atrás tem uma porta. Mas tá dando pra casa do vizinho porque ele tirou o quarto dessa casa e colocou pra lá, pra poder o vizinho usar, né? E eu ficar com um quarto, o vizinho ficar com outro. Só que ele falou pra mim que ele, se eu quisesse, ele liberava esse quarto, mas aí ia ser, acho que R$ 1.200 o aluguel. E no momento eu não consigo pagar R$ 1.200 de aluguel, né? Então, assim, o que eu queria era isso, arrumar uma casa que tivesse 2 quartos para poder ele ter o cantinho dele. Só que eu também gosto muito dessa casa porque eu acho ela muito mais segura. Então, o que acontece? Eu percebo que quem não tem filho autista, quem não tem filho, mães que não são atípicas, elas não sabem a dimensão do negócio. Elas ficam tipo assim, abraça ele, conversa com ele. Gente, o pai deles também achava a mesma coisa, também ficava tipo, é só com você. Hoje o pai dele presenciou ele numa crise. E o pai dele chegou e ficou tentando conversar com ele, perguntando, por que você tá assim, Enzo? Por que você tá agredindo a sua mãe, Enzo? Que ele tá me agredindo, né? Por que você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, Enzo? E ele fica assim, ó, de olho estalado. Aí eu falei pra ele, ué, você não falou que era só comigo? Gente, não tem. Eu sei que é pessoas querendo ajudar e tal, mas não funciona. Não funciona com ele. A única coisa que vai funcionar com ele, talvez, o psicólogo vai tentar arrancar alguma coisa, vai tentar falar, vai tentar descobrir alguma coisa, né? Eu não sei se realmente é o autismo, né? Pode ser outro distúrbio, mas assim, cara, não tá funcionando. Abraçar ele só fica mais nervoso. Tentar conversar, ele fica mais nervoso ainda. Tem que deixar ele quietinho no canto dele. Ele fica num ponto, qualquer pessoa, por exemplo, o Caleb fala muito. Tá conversando perto dele, ele tá pro ouvido. Antigamente eu brigava com ele, eu não entendia. Ele tapava o ouvido, eu ficava muito brava com ele. Eu falava assim, eu achava que era falta de respeito, né? Eu falava, tapa o ouvido agora pra você me ouvir. E ele tapava o ouvido. Então, assim, ele tampa o ouvido para não ouvir barulho, ele tampa o ouvido para não ouvir as reclamações, ele tampa o ouvido para não ouvir o Caleb falando toda hora. E ele fica muito nervoso com tudo. Eu não ligo som na minha casa há muito tempo. Eu nunca gostei muito de barulho, de som, e eu não ligo por conta dele. Se eu ligar o som, ele fica nervoso se ele estiver em casa. Então, assim, é muito diferente de lidar, é muito difícil. Eu acho que quem tem filhos assim sabe. Não é fácil, não pode. Você tem que andar dentro de casa, parece que você tá pisando em vidro. Eu tô dessa forma, andando dentro de casa, parece que eu tô com medo de alguma coisa. Eu tô ali, ó, o tempo todo. Cuidado, cuidado, cuidado para não deixar nervoso. Cuidado para ele ficar calmo. Porque é muito chato quando ele fica nervoso. É uma coisa. Ontem eu passei o dia inteiro, eu tive crise de ansiedade. Eu tive. Assim, e fazia tempo que eu não tinha ansiedade. Mas eu tive porque ele passou o dia inteiro nervoso, ele passou o dia inteiro. Ele teve os ápices de nervosismo e teve as horas que ele estava brincando que ele pulava de toda altura, correndo dentro de casa, inquieto. Ele estava muito inquieto ontem. Hoje ele teve crise também, ficou nervoso. Ele pirraça também, tá? Ele sabe pirraçar também. Ele é muito inteligente, ele é extremamente inteligente. Ele sabe fazer muita coisa,
Mente quando se trata de eletrônicos, né? De coisa de televisão, de videogame, de celular, ele sabe mexer em tudo. Tudo, 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 tudo ele sabe. Mas em compensação, coisas de casa ele não sabe nada. Se eu falar pra ele assim, tira um lixo do banheiro, ele não tira. Entendeu? E eu não fico obrigando mais. Então é isso, pessoal. Não é fácil de lidar. Não adianta querer julgar a mãe, falar assim, porque você não sabe, é porque você não tá. Você age com ele gritando, é porque você é isso, que você é aquilo. Que não é não. Só a mãe sabe, só a mãe conhece. Entende? Só a mãe sabe lidar com. Aliás, eu não sei nem lidar, eu tô tentando aprender. A psicóloga falou que eu preciso fazer tratamento também, com psicólogo, porque eu preciso aprender a lidar com o Enzo. Porque eu não tô sabendo lidar. Às vezes eu fico muito nervosa também. A gente não é de ferro, mas assim, não é tão simples como vocês pensam que é. Que só conversar com ele vai resolver. Primeiro que ele não olha no olho. Você vai conversar com ele, você está conversando sozinho. Ele sai de perto, deixa você falando. Você chama ele para uma conversa, vamos conversar? Igual já me sugeriram, você chama ele para conversar. Você fala assim com ele, vamos conversar? Ele, me deixa em paz. É assim. Vai fazer o quê?